Olá pessoal, tudo bom? De volta aqui com o Semicast. Ricardo Mota, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Tudo em paz. Ricardo, trazer aqui um novo tema à voga, à mesa, que é essa mania, não? É essa nova moda dos políticos, ex-governadores, no caso, ministros do Lula, de nomearem suas esposas para o TC, né? A gente teve o caso local, o Renan Filho nomeou a Renata Calheiros, né? Mas aí você tem dois ministros petistas na origem, um eu sei que até lhe machucou, depois você fala sobre isso, porque que é o Wellington Dias, o outro, o Rui Costa da Bahia, e o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, o Valdez Góes, que não é petista, mas também entrou na moda, né? Que moda é essa, Ricardo? Você nomearia a sua esposa para o Tribunal de Contas? Veja só, falar em moda é esquecer que a gente tem uma tradição, né, de patrimonialismo, que é essa confusão entre o público e o privado. Ou seja, o personagem que está no poder, ele se apropria do Estado para a sua família e para os seus. Então, o patrimonialismo, ele é um dos cânceres do Brasil. José Murilo de Carvalho, que é um historiador fantástico, ele tem um livro, Os Pecados da República, né, em que ele trata especificamente do patrimonialismo. E, de fato, o patrimonialismo é um câncer. Se você lembrar, aqui no estado de Alagoas, os casos mais recentes, digamos assim, mais recentes, a gente tem aqui Otávio Lessa, irmão do governador Ronaldo Lessa, que então o nomeou. E eu lembro que a época foi muito chato, inclusive, porque no dia da posse do Otávio, né, quando ele foi nomeado, o Ronaldo Lessa tinha feito uma crítica, e acho que na época era um momento muito parecido com o que a gente vive hoje. Assim, não havia uma imprensa muito contundente. Acontece. São períodos que acontecem mesmo na história. E na nossa, em particular, às vezes, o nível de dependência, da capacidade de sobrevivência, né, que nós, como profissão, temos ou não temos. E o fato é que ele me xingou muito, xingou pessoalmente, assim, de forma muito agressiva, da palavra de baixo calão. Vamos lá. Isso aconteceu, o Otávio Lessa. Mas depois veio, no auge, né, do poder, Celso Luiz, Isso. a esposa. Hoje é isso. Antônio Albuquerque, hoje esposa, né? Enfim, hoje é ex-esposa. Dizem, eu confesso que eu sei muito pouco da vida pessoal das pessoas, muito pouco mesmo. Depois, no auge do poder, Antônio Albuquerque. A irmã, né? E agora, especificamente, e aí é que está o detalhe. É preciso quebrar essa tradição que é muito ruim. Patrimonialismo é um câncer. Tem que ser entendido como um pecado moral e social. Eu brinco, até conversava essa semana com um amigo, dizia, esses caras vão se tocar no dia que ele passar na rua. Por exemplo, o Renan Filho disse, olha, ali vai o marido da conselheira do Tribunal de Contas, Renata Calheiros. Não vai ser mais o Renan Filho, é o marido da conselheira. Então, quando esses caras passarem a ser motivo de deboche da sociedade, dessa forma, quer dizer, um deboche, o humor é uma vingança muito boa, né? Porque é um desrespeito impressionante. Estamos falando, desculpe, vou repetir, no estado com a população mais faminta do Brasil. 36,7% da população alagoana passa fome. Isso não é pouco, é muito grave. Eu vou e coloco a minha filha, e era um compromisso, se você lembrar, depois eu escrevi sobre isso, era o último compromisso do Marcelo Vitor com o Renan Filho. Queria que passagem, ele conseguiu guardar isso, o Marcelo Vitor, né? Conseguiu de forma surpreendente, porque isso não vazou. Quando isso vazou, eu confesso para a pessoa quando me disse isso, eram 7 dias ou 10 dias antes de acontecer essa tragédia, vou assim dizer, moral, né? É uma tragédia moral, porque é um exemplo muito ruim de forma geral. Qual o exemplo que deixa um governador que passou 8 anos no poder colocando uma mulher no Tribunal de Contas do Estado? Me desculpe, ela pode ser uma pessoa maravilhosa. Sim. Pode até ser apta ao cargo. Pois é, mas o currículo dela apontava que ela era a pessoa mais indicada para isso. Será que dentro do próprio grupo
dentro do próprio grupo Causou do ex-governador. desconforto, Não havia uma pessoa... Eu me lembro especificamente porque foi uma especulação da época que o Fábio Farias, Exato, secretário do Gabinete Civil, seria o conselheiro do Tribunal de Contas, se fosse indicado pelo governador. Mas simplesmente foi desconhecido. Simplesmente, como disse uma vez uma pessoa ali do governo, há muitas queixas, né? Assim, para eles, não, ou para eles, né? Era Renan pai e Renan filho, apesar de que o Renan pai tem uma diferença em relação a isso, em relação ao filho. Se não for Calheiro, se não for de Muricy, não é merecedor de absolutamente nada. Estou colocando aqui, não vou nem entrar nessa discussão. Mas vamos lá. Coloca a esposa no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E eu ouvi, você deve ter ouvido, se qualquer pessoa no lugar dele faria isso. Não faria. Não podemos medir as pessoas com a mesma régua permanentemente. As pessoas são diferentes. Tem gente muito digna, muito honrada, e que enfrenta um tema como esse com prejuízo pessoal ou familiar, mas enfrenta. Não sei se foi a esposa dele que pressionou para que fosse ela, mas isso é muito ruim. Aí você citou aí, você tem o caso do Renan Filho. Porque aí você tem... É um caso de Alagoas? Não é um caso de Alagoas. Aí vamos lá, essa praga, ou essa epidemia, o Valdez Góes, do Amapá, ministro do Desenvolvimento Regional, também colocou a esposa esse ano. Rui Costa foi o último. Que coisa feia. O cara ministro do Gabinete Civil. Vamos colocar numa situação assim, bem comezinha. Você imagina, então, o Rui Costa negociando com o Arthur Lira. Aí vamos lá. Arthur Lira, tido e havido como um cara que não tem muito apreço pela moral. Exato. Né? Aí vai lá o Rui Costa. O Rui Costa diz, olha, o presidente da República não aceita isso porque moralmente condenável. Quem é você para me condenar moralmente? Me questionar moralmente? Pode parecer uma bobagem. Eu sei que muita gente vai dizer, isso é uma bobagem, isso não é moralismo não, gente. Nós não podemos abandonar questões que podem ser fundamentais. Isso é um desrespeito. Os tribunais de contas não servem para absolutamente nada estaduais. O Wellington Dias, que era uma pessoa... Você falou... Esse aí me machucou, não foi? Me machucou porque eu acho uma figura completamente diferenciada nesse meio. Governador do Piauí, um estado muito pobre também, enfim, que tem iniciativas extremamente importantes. Ministro do Desenvolvimento Social. Isso. Aí bota a esposa. A esposa do Rui Costa é enfermeira, Ricardo. Enfermeira. Então. É isso. Gente, isso é um desrespeito, isso é um deboche. Isso é bobagem, as pessoas esqueceram que Otávio Lessa era irmão de Ronaldo Lessa. Né? Não sei se efetivamente as pessoas vão estar lembrando quando houver um processo eleitoral envolvendo o Ronaldo. Mas fato concreto e objetivo, isso deveria sim ter sido evitado. Isso é patrimonialismo, isso é desrespeito, isso é moralmente condenável. O Montaigne tem uma história, eu gosto muito, sempre falo nas crônicas dos ensaios do Montaigne, e tem um dos ensaios dele que ele trata dessa questão da lei e da moral, que ele diz, às vezes, ainda que não seja alcançado pela lei, que do ponto de vista legal não haja crime, ou enfim, nada a se contradizer, ainda assim a filosofia, e a gente está falando de ética, vai açoitá-lo. E assim, a filosofia açoita, a ética e a moral aponta, isso é um erro, isso é uma falta de respeito, e não acho que ele fique maior. Ele pode garantir a aposentadoria, né? Ele para a vida toda, para a família, se acontecer alguma coisa, tem esse emprego garantido aqui. Mas, gente, isso é um desrespeito. Todos esses personagens, a gente está falando de um órgão, aqui, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, que consome 120 milhões, 140 milhões, para quê? No ano passado, você sabe disso, eu pedi informações ao Tribunal de Contas, era o Otávio Lessa, né, o presidente, de quando o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas julgou a última conta, ou as últimas contas da Prefeitura de Maceió e do Governo do Estado. Eles não me responderam, ficaram simplesmente enganando e empurrando com a barriga, nós vamos, depois passamos a informação, e não passaram. Ou seja, é dessa forma. Para que serve o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, gente? Mas vai até o TCU, né? Você tem o TCU lá, um indicado, um cara que é carreirista, né? Estou falando do Bruno
antes, que é ligado inclusive a um político daqui de Alagoas, o Renan Calheiros, que pode ser indicado ao STF. Ali, né? Então, assim, o TCU, você tem figuras como a irmã do Arraes, um indicado de um determinado político, um indicado do Sarney. Filha do Arraes. Filha do Arraes. Então, você tem, desde o TCU até todos os TCS, essa situação. E não é só uma situação no Tribunal de Contas, não. Indicando a filha para secretário, indicando a mãe para isso, indicando o filho. Quer dizer, é o que você falou, é a questão do patrimônio, é uma questão mais ampla do que isso. Histórica, repito, é um câncer na vida pública brasileira. Continua em franco exercício. E o pessoal, por preconceito, até diz, não, isso é uma prática da política nordestina. Não é, não. É uma prática da política nacional. E a gente volta àquela história da semana passada, né? Isso é estrutural, isso é cultural. Gente, isso precisa mudar, né? Será que a gente a vida toda vai dizer, não, é assim mesmo, todo mundo faz? Paciência, será que a gente vai julgar todo mundo a régua por baixo, né? Esse todo mundo faz, ele é impactante, porque uma coisa é a classe política dizer todo mundo faz. E aí a população absorver isso. Já que todo mundo faz, eu voto nele porque todo mundo faz. Isso acontece, né? Acontece cada vez mais. É uma pena. Assim, eu acho esse assunto também impactante. Me incomoda. Eu sei que... Eu não vejo uma curva de mudança disso. Não tem. Até porque, veja só, à medida que você vai dando essa composição ao Tribunal de Contas, não é que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas tenha tido uma atuação em algum momento da história mais contundente, mas a composição piorou muito. É bem verdade, você ia dizer, também a da Assembleia... A gente já falou que a Assembleia Legislativa, se não falou, você pode falar agora. Por exemplo, aquela bancada de oposição eleita em 82, veja só os quadros ali, era Eduardo Bonfim, Ronaldo Lessa, Selmo Bandeira, o próprio Moacir Andrade, que veio a ser governador do estado. Era uma oposição muito melhor, mas bem formada do ponto de vista político. E você cada vez menos tem isso, né? E aí, resultado. É o que se reflete também, né? Congresso Nacional, o Congresso Nacional, o rapaz, para chamar a atenção, quebrou o microfone, né? Não tinha retórica para falar. O deputado, botou uma peruca, né? Botou uma peruca, meu Deus do céu. É isso. Nem eu que sou careca, coloco peruca para quê? Ricardo, então, chegando ao fim de mais um episódio, eu trago a minha dica cultural, que esse negócio de filme do Oscar, eu fico meio alheio a isso, eu não gosto, eu não entro nessa... Tem uns bons filmes, né? Tem uns bons... de melhor filme estrangeiro, normalmente tem coisa boa. Pois é, mas às vezes eu não entro nessa, eu tenho que assistir porque concorre ao Oscar, mesmo porque tem umas porcariazinhas que... Mas eu vi esse Nada de Novo no Front, que é um filme alemão, filme de guerra. Eu tenho um remake, né? Uma refilmagem. Exatamente, um remake. Eu tenho uma queda por filmes de guerra. Eu gostei de como o filme é feito, uma forma diferente do cinema americano padrão. Tá lá no Netflix. É um filme mais longo. Não é um filme para um dia que você tiver para baixo, não. É um filme meio pesado. Mas mostra os horrores da guerra. E, enfim, no caso da Segunda Guerra Mundial. Então, minha dica é essa, Nada de Novo no Front, um filme que está no Netflix. E a sua, Ricardo? Eu vi esse filme. Eu já disse aqui, eu prefiro as histórias individuais, né, contando o drama coletivo. Mas é um bom filme, sim, sem dúvida nenhuma, com interpretações ótimas. A minha dica, eu trouxe esse livro aqui, da Irene Vallejo, é uma autora espanhola, um livro recente, acho que 2021. É um livrão, O Infinito em um Junco. A invenção dos livros no mundo antigo. É também uma declaração de amor ao livro, mas é um trabalho de pesquisa absolutamente fantástico. Trabalho de uma vida toda. Ela conta, a partir de Alexandria, né, a história do livro, depois vai até antes de Alexandria, né, que a Biblioteca de Alexandria foi uma das 7 maravilhas do mundo, né, e o incêndio, né, enfim, criminoso, mas contando como o livro foi ganhando corpo nas sociedades, à medida, evidentemente, que as pessoas foram aprendendo a ler, e você tem apaixonados pelo livro, como é o caso dela. Eu até separei aqui um trechinho desse livro, que ele é bastante atual, para que o espectador consiga, enfim, ter uma ideia de
de como ela consegue atualizar o tema, mostrando que às vezes a gente não caminha para o melhor caminho, né? Ela diz aqui, ó, tenho diante de mim um artigo que saiu recentemente na imprensa. O caso é que na Universidade de Londres, ela fez o trabalho acadêmico dela passando lá por Londres. O Diretório de Estudantes da Escola de Estudos Orientais e Africanos exige que tirem do programa filósofos como Platão, Descartes e Kant por serem racistas e colonialistas. Dizer o quê, né? Dizer o quê, né? Nem sempre ir para frente é avançar. Perfeito. Nem sempre para frente é avançar. Eu acho que, inclusive, a gente abordou um pouco isso aqui. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Depois voltamos com mais um novo episódio. Sigam o nosso canal, gente, lá, o Cada Minuto TV, no YouTube. Acessem os episódios pelo www.cadaminuto.com.br e na sua plataforma de streaming favorita. Um abraço.